Ore para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Queremos falar, nos concentrar nesse Jesus lindo, glorioso, maravilhoso, na pessoa. Hoje a gente vai falar desse nome precioso, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus amados? Aqui nós começamos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O livro de Atos dos Apóstolos é muito interessante. Eu vim conhecer o livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, depois que aceitei Jesus como meu Salvador. Até 24 anos nem sabia que Atos dos Apóstolos existia. Quando eu vi Atos dos Apóstolos, não fazia nem sentido na minha mente. Mas é exatamente o que aconteceu depois da ascensão, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, aparece os apóstolos, né? Diz a eles que eles fiquem em Jerusalém, não se ausentem de lá, porque ele vai enviar o Espírito Santo. E aí leva eles para o monte, e ali Jesus ascende aos céus, se assenta lá no trono de Deus, e eles vão orar, esperar o Espírito Santo prometido. 10 dias passaram ali orando, cerca de 120, eram 12 apóstolos, mais os outros discípulos. A mãe de Jesus estava lá também, os irmãos de Jesus, estavam tudo lá orando, buscando, 10 dias de oração. Veja, irmão, como é coisa interessante. Jesus diz: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram orando para receber a promessa que Jesus tinha feito. 10 dias. Não foram se preocupar com outras coisas, não desviaram para outro assunto, ficaram só com aquele assunto. Ou foi o que Jesus disse, qual foi a última palavra dele? Ele disse que não saísse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai. Vocês vão receber poder. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo, aí sim, aí vocês vão ser minha testemunha. Aí vocês vão pregar o Evangelho. Eles acreditaram naquela palavra. E como é que a gente sabe, meu irmão, que eles acreditou? Porque eles colocaram em ação o que Jesus disse. Quando eles esperam em Jerusalém, não era para eles esperar na passividade, eles esperavam fazendo alguma coisa. E o que é que eles faziam? Orar. 10 dias de oração. Jesus fez a promessa, eles foram orar para que a promessa que Jesus tinha feito se cumprisse. Isso acontecia muito nos homens do Antigo Testamento. Por exemplo, Deus disse, usando o profeta Jeremias, que a nação de Israel ia ser levada para a Babilônia, e na Babilônia ia passar 70 anos, né? Pronto, era o cativeiro, 70 anos. Né? Quando Daniel já estava na Babilônia, Daniel foi ler o livro do profeta Jeremias e viu lá a promessa. Quando ele olhou, gente, está terminando o cativeiro da gente, porque Deus disse pelo profeta Jeremias que o cativeiro da gente aqui na Babilônia era só 70 anos. O que foi que Daniel fez? Foi orar para Deus cumprir a promessa que ele tinha feito por intermédio do profeta Jeremias. Louvado seja Deus. E com 70 anos certinho ele sai do cativeiro e volta para a terra deles. Então veja, os apóstolos receberam a promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus ia mandar para eles poderem sair para pregar o Evangelho, né, ser suas testemunhas, e esse cara ali orando. Com 10 dias, exatamente no dia de Pentecostes, quando estava pessoas do mundo todo lá, judeus de todas as nações, resultado, os apóstolos, Jesus mandou, o Espírito Santo desceu sobre eles, né, eles estavam tudo reunidos, tudo orando, de repente eles viram começaram a escutar aquele som, como fosse um vento tempestuoso, e encheu a casa onde eles estavam ali, viram língua de fogo repartida caindo na cabeça do outro. Um via caindo na cabeça do outro. Eita, Pedro, tem língua na tua cabeça. João disse: oxe, tem nada de Pedro também, está de Mateus. Aquelas línguas caindo, e daqui a pouco eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo considera que eles falassem. E o resultado, os irmãos já sabem, a multidão que estava em Jerusalém escutou também o som. E corre todo mundo para lá para saber que zoada era aquela. Olha, não tinha carro de propaganda, não tinha carro de som, naquele tempo não tinha microfone, mas Deus amplificou. É como Deus botou uma caixa de som naquele cenário que toda Jerusalém escutou, porque todo mundo correu para lá para ouvir o som. Que coisa linda. E quando o povo corre para lá para estudar, que zoada dessa, Pedro se levanta e aí Pedro fala. Quando Pedro fala, prega aquele sermão, resultado: quase 3.000 pessoas entregam a vida ao nosso Salvador. Está aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Não é brincadeira não, um sermão só simples, ele falou 5 minutos. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus, se rendem naquela hora, todo mundo é batizado. E aqui no capítulo 3, diz aí Pedro e João, agora já cheios do Espírito Santo, já tinham recebido a promessa, mas pelo fato de eles terem recebido o Espírito Santo, eles não deixaram de ir ao templo. Porque muita gente tem essa ideia errada
de querer ser crente em casa, sem querer ir ao templo, sem querer se reunir. Veja, Pedro não ia só porque ele e João. Olha, irmão, a ideia da igreja nunca é a ideia de uma pessoa só. A igreja é conjunto. Por quê? Porque a igreja é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E um corpo não é formado por um membro. Um corpo é formado de vários membros. Um corpo humano. Tem dedo, tem mão, tem braço, tem pé, tem olho, tem orelha. E tudo forma o corpo. Se você pegasse um corpo, pegar só a orelha, não é um corpo, é um pedaço do corpo. Só o olho não é corpo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a igreja, ele falou que nós somos membros do corpo de Cristo. Então quando a gente se reúne, é os membros que se reúnem no templo, se reúnem em casa, onde se reunir, mas a igreja se fala de conjunto. Jesus vem buscar a sua noiva, não é um crente, ele vem buscar a noiva, vem buscar o conjunto da igreja para ser arrebatado. Então a pessoa que quer se isolar, a Bíblia diz lá em Provérbio, que é aquele que quer se isolar, ele insurge-se contra a sabedoria, lógico. Se esse dedo aqui dissesse assim, olha, eu estou enjoado de fazer parte desse corpo, pode me cortar. Eu passasse lá a faca nele, ele ia passar poucos minutos, daqui a pouco ele ia apodrecer, por quê? Porque deixou de receber a vida, ele se apartou da vida. Então nós temos que estar unidos, ligados no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Outro detalhe, eles foram para o templo fazer o que mesmo? Veja a hora que eles foram. A nona hora, quer dizer, 3 horas da tarde. Que para os judeus, irmão, naquela época eles contavam noite e dia. O dia começava às 6 horas e terminava às 6 horas. Então era 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então 12 horas, a primeira hora, 6 a 7. Aí quando dizia a terceira hora do dia era 9 horas. A sexta hora era meio-dia. A nona hora, 3 horas da tarde. Então na nona hora, 3 horas da tarde, eles foram para o templo. Fazer o que mesmo? A hora da oração. Eles iam orar. Mas irmão Abraão, ele não já estava cheio do Espírito Santo? E precisava orar, agora precisa? Já estava cheio do Espírito. Aí quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é que leva você a orar. Como é que eu sei que a pessoa o Espírito Santo não está dominando a vida da pessoa? Porque a pessoa não tem vontade de orar. Todo crente que ele for cheio do Espírito Santo, irmão, a primeira coisa que ele tem vontade é de orar. Ou ir para o templo, ou vai para o quarto dele. Se ele estiver no carro, ele está orando. Para onde ele for, o Espírito sempre compele a orar, porque a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E só quem faz a gente orar sem cessar é o Espírito Santo dentro da gente. Então eles homens cheios do Espírito Santo, eles eram compelidos a ir orar, eles eram compelidos a ir ao templo. E veja que coisa linda, então eles foram orar, já estavam cheios. Já tinham passado 10 dias orando. No dia anterior, Pedro já tinha ganhado 3.000 almas para Jesus. Vamos continuar orando para saber para que orar. Porque a ideia que a gente tem de orar é pedir alguma coisa a Deus. O judeu não tem essa ideia de orar, principalmente o homem cheio do Espírito Santo. A ideia de orar é a ideia de adorar a Deus. Ele vai para adorar. Então quando ele vai para o templo, vai fazer o quê? Adorar a Deus. Orar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos. Então eles iam com essa intenção de orar, de adorar. O apóstolo Paulo, quando ele foi preso em Jerusalém, quando ele foi se defender diante do governador, ele disse, eu estava no templo para adorar, eu vim a Jerusalém para adorar. Era essa a ideia deles, a oração, o louvor, a adoração. Então o crente cheio do Espírito Santo, na mente dele, ele vai para o templo para adorar o Senhor. É essa a ideia do irmão, essa a ideia da irmã quando vai para o templo, é de adorar. Ou na sua casa, se eu vou adorar o Senhor, quando dobro o joelho para orar, vai adorar primeiro. Aí nessa adoração, aí vem o louvor a Deus, vem a petição, vem ações de graça, tudo isso faz parte da oração. Quando a minha oração a Deus é só pedindo, eu não entendi o Evangelho ainda, eu não entendi o que é orar. Porque eu não entendi que a oração é relacionamento. Eu vou me relacionar com uma pessoa, eu vou falar com alguém que eu amo, eu vou falar com alguém que é Deus. Eu vou adorar essa pessoa. Amém, meus amados? Então veja, aí lá vai Pedro e João. Os dois juntos. Iam adorar a Deus. Na hora da oração. Aí aqui diz o versículo 2. E era trazido um varão, ou seja, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo. O qual todos os dias se colocava na porta, chamada Formosa, para pedir esmola. Quer dizer, um caba coxo, coitado. Dependia das esmolas do povo. Aí veja aqui. Ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, ele ainda estava fora. Ele estava no pé da porta. Pedro entrando por aquela porta, uma chamada Formosa. E aquele homem estava ali pedindo esmola. Aí diz aqui,
e pediu que ele desse uma esmola. Imagina que ele estendeu a mão, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Olhou para Pedro e João, que estavam juntos, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Aí o homem ficou. Acho que ele ficou esperando. Quem vai dar primeiro, né? Quem vai dar primeiro? Olha para nós. E olhou para eles, ó, esperando receber alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Quem é que tem aqui? É Pedro? É esse ou esse? Né? E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Irmão, isso aqui eu acho muito lindo, isso aqui. Se eu não tenho prata, não tenho ouro. Em outras palavras, eu não tenho dinheiro. Aqui a gente já tem que abrir logo um parênteses aqui. A ideia muitas vezes nossa, irmão, é que a gente só pode ajudar as pessoas se tiver dinheiro. Só pode pregar o evangelho se tiver dinheiro. Só pode fazer se tiver dinheiro. Isso é a maior mentira do mundo. Porque Pedro e João não tinham dinheiro. Eles não tinham nenhuma moeda para dar. Prata e ouro eles não têm. Mas o que eu tenho eu te dou. Observe, o crente, cheio do Espírito Santo, ele sempre tem algo para dar a alguém. Glória a Jesus. E observe uma coisa aqui, meus amados. Ele não tinha prata nem ouro. Se ele desse uma moeda ali, eu desse dinheiro a ele, glória a Deus, eles fizeram uma boa ação. Mas o que ele disse aqui foi muito melhor do que prata e ouro. Veja, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele quer dizer: eu não tenho dinheiro não, agora eu tenho uma coisa melhor para você. Se eu lhe der prata e ouro, você vai continuar aleijado aí. Mas em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Então o que ele tinha era muito maior, o que ele tinha era muito melhor. E aquele homem se levanta, e aqui a Bíblia diz: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Oh, glória a Jesus! Meu irmão, minha irmã, eu e você, a gente sempre tem alguma coisa. Se ele passasse a lição, o Espírito Santo fazia só assim: perdoe, perdoe, perdoe. Mas essa não é a atitude de quem está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo, mesmo que ele não tenha dinheiro, mas ele tem algo para dar. Você tem Jesus de Nazaré para dar para as pessoas. Aí você passa um irmão, meu irmão, hoje eu não tenho, agora tem uma coisa boa. Aí você fala de Jesus para aquela pessoa. Você tem algo para falar para ela que vai preencher o coração dela, mais do que talvez uma esmola que a pessoa recebesse. Porque o que esse homem recebeu foi 1 bilhão de vezes maior do que a esmola. Ele recebeu saúde. Além de ele receber saúde, ele recebeu Jesus também. Eu tenho certeza que esse homem também se converteu, que a Bíblia diz que ele se apegou a Pedro e João, não largou mais Pedro e João não. Olha, irmãos, quando uma pessoa recebe uma bênção dessa, como ele recebeu um milagre desse, ele quer conhecer esse Jesus que Pedro está falando. Ele queria conhecer, recebeu a bênção, agora conhecer esse Jesus aí. E ele se converte a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui dá uma ilustração. Todos nós recebemos desse mesmo Jesus. Todo dia a gente recebe de Deus. Bênção sobre bênção. Deus nos abençoa todo dia. E quando a pessoa para pensar: mas esse Deus que me abençoa todo dia, por que é que eu não me rendo a Ele? Por que é que eu não me entrego a Ele? Por que é que eu não dou minha vida para Ele? Por que é que eu não sirvo a Ele? Eu acredito que esse aleijadinho, a partir daqui, ele foi servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daqui ele foi eternamente grato, não a Pedro e João, mas a Jesus Cristo. Quando Deus me usa, quando Deus lhe usa, não é para a pessoa vir agradecer a Pedro nem a João, ele é para agradecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que usou eles como instrumento para trazer cura e salvação para aquele homem. Veja onde ele entrou. Ele aleijado não podia entrar no templo, mas agora curado ele entrou, saltando, entrou no templo. Diz aqui a palavra, que ele saltando, pôs-se em pé, e entrou andando, saltando e louvando a Deus. Mas na alegria daquele homem, pulando de alegria. Né? Aquele homem tinha quase 40 anos, aleijado, nasceu aleijado. E agora de repente podia andar. Meus irmãos, é demais. A gente só sabe a falta que um membro do corpo faz a gente quando a gente perde. A gente está acostumado a andar, nem se lembra que tem perna. Acostumado com os braços, nem se lembra que tem braço. Mas quando a gente sofre qualquer problema, a gente vê a importância. Ontem mesmo eu estava, meus irmãos, não podia nem usar essa mão aqui. Estava penteando o cabelo com a mão esquerda, escorrendo. Eita, coisa difícil. Para comer, pensa que dificuldade. Mas quando está tudo certo, a gente nem percebe a importância dos membros.
É por isso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque a gente pode ver, ouvir, falar, andar, caminhar pelas mãos, por tudo que a gente tem. O que a gente tem, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro que pague isso aqui, ó, uma mão. Não tem dinheiro que pague. Opa, ainda está dolorido. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague um pé, uma perna, um dedo, uma unha. Não tem dinheiro que pague, não. E tudo isso Deus nos deu e mantém. Ele dá e mantém. Para a gente louvar, agradecer e bendizer o nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu quero ir mais adentro, que eu quero, porque uma leitura dessa a gente não pode passar por cima. Tem lição de versículo para versículo. Eu quero chegar lá na frente. Mas, irmãos, observe, que coisa linda, irmão, isso aqui. Né? Aquele homem louvando, imagina ele pulando, saltando. E aqui a Bíblia diz assim, e todo o povo viu isso, aí todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele foi que o povo viu duas coisas. O povo já conhecia que ele não era paralítico, ali o povo já estava cansado de ver. Agora naquele dia eles viram uma coisa nova. Deus sempre tem uma coisa nova para nós. Deus sempre tem novidade para mim e para você. Irmão, o que mata a pessoa é a rotina. Veja, todo dia Deus está operando milagre. Agora, como os milagres de Deus viram a rotina, a gente não percebe que é um milagre. O sol nascer todo dia é um milagre. Todo dia o sol nasce, milagre. Esse ar que a gente respira, de onde vem? De onde vem esse ar? Para onde vai? Milagre. A chuva que desce, é milagre. A vida é um milagre. Tudo, só que a gente não percebe. Só quando acontece uma coisa assim extraordinária, a gente vê Deus operar um milagre. Mas na realidade Deus está operando todo dia milagre e eu e você não percebe. Por isso que a Bíblia manda a gente render graça a Ele continuamente, agradecer, louvar e bendizer Ele. Esse aleijadozinho aqui fez coisa boa, pulando, saltando, dando glória a Deus. Veja quando ele foi. Ele não correu logo para a casa dele, senão eu vou agradecer logo a Deus no templo. Uma benção dessa, vamos agradecer Ele. Aí entrou com Pedro e João para render graças ao Todo-Poderoso. Agradecer. Depois é que ele foi para casa. Imagina quando ele chegou em casa. Quem acreditou? Quer dizer, alguém levava ele ali, para ele, pronto. Olha, fica aí, meu filho. Quando for mais tarde, a gente vem ele pegar. Não precisou ninguém buscar ele mais. Chegou em casa com as perninhas dele mesmo. Imagina a alegria daquela família, irmão. A alegria dos pais, a alegria da esposa, se esse homem fosse casado. A alegria dos vizinhos. Além da alegria, o espanto que causou. Então o povo viu, pela primeira vez, ele andando. E segundo, que é mais interessante ainda, o povo viu ele louvando a Deus. E aí não restou outra, né? E diz aqui, e conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro, que todo mundo ficou espantado, assombrado. Imagina a gente ver um negócio desse. Digamos que alguém fosse para o mercado comprar carne, quando ele viu, mano, parou, não sabia agora, esqueceu o que ia fazer. Ou tinha para o comércio, ou tinha para outro lugar, e parou todo mundo, parou, a multidão parou. A multidão era tão grande, irmão, que aqui na frente disse que Pedro pregou o evangelho para ele. E 5.000 pessoas, por causa desse milagre aqui, 5.000 pessoas adoraram Jesus. Então veja a multidão que se aglomerou ali. Louvado seja Deus, todo mundo parou, um milagre para as pessoas. Glória a Jesus. Mas deixa eu voltar aqui. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, os apóstolos da igreja primitiva não tinham dinheiro, mas eles fizeram a obra de Deus sem dinheiro. Eles não tinham microfone, eles não tinham caixa de som, eles não tinham carro grande para fazer grandes cruzadas, eles não tinham, mas eles ganharam o mundo para Jesus Cristo. Não tinha rádio, não tinha televisão, mas eles ganharam o mundo para Jesus. Qual é a diferença deles para nós hoje? Sabe qual é a diferença? Não. É porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito. Aí Deus operava maravilha extraordinária. Dá limão. A melhor maneira para atrair as pessoas para Jesus Cristo é se encher do Espírito, para o mesmo Espírito Santo que operou maravilha usando nosso Senhor e Salvador, através do Salvador aqui, através dos apóstolos, ele possa fazer a mesma coisa hoje. Jesus diz, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ele disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Veja que coisa séria, Jesus disse. E fará obra maior do que essa, porque eu vou para o Pai, a fim de que tudo quanto você pediu, o Pai meu nome ele faz. Está lá em João, capítulo 12, do versículo 14 ao 16, 14 e 15 de João. 12, 14 e 15. Aí veja, Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará. Pedro creu, aí ele estava fazendo a mesma obra. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, estava em Pedro também. E Pedro, esse mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, está na igreja hoje. Então observe, nós hoje não precisamos, para ganharmos para Jesus Cristo, não precisa de prata e ouro. Precisa só de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus.
Louvado seja Deus. Veja, quem é que não se interessa por um milagre, irmão? Se a gente souber que em qualquer lugar Deus está operando milagre, vai todo mundo para lá. Então, a melhor maneira, presta atenção, meus irmãos, que pregam o Evangelho do Salvador. A melhor maneira de atrair as pessoas, sustentar as pessoas em Jesus Cristo, é eu e você sermos cheios do Espírito Santo. E Deus começar a nos usar nos dons de maravilha, nos dons de profecia, dom de fé, dom de cura, dom de milagre, de revelação, visão. Aí Deus começa a usar, pronto. Aí pode crescer tempo grande, porque não vai caber o povo. Louvado seja Deus, porque o milagre, irmão, ele tem essa função de atrair as pessoas para Jesus Cristo. Glória a Deus. A oratória é muito bom, falar bonito é muito bom, mas o poder de Deus é melhor, a unção é melhor. Alguém pode dizer assim, mas irmão Abraão, mas Jesus operou muitas maravilhas e pouca gente se converteu. Meus irmãos, veja, já tinha a profecia que isso ia acontecer mesmo. A Bíblia diz lá, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Falando de Jesus. Eles não iam acreditar, porque Isaías já disse que eles não iam acreditar. Que era para abrir a porta para o gentio. Agora veja, no primeiro sermão que Pedro pregou, aí a porta para o gentio se abriu, a porta para o judeu se abriu. Aí aquela mesma multidão que jogou, que crucificou, que estava lá, crucifica Jesus, a mesma multidão, primeiro 3.000, aceita o mesmo Jesus, veja, porque ele disse, daqui a pouco Pedro pregou de sermão, mais 5.000, vai passar para 8.000, veja, em 2 dias de pregação, 8.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo. Lá no capítulo 10 de Atos Apóstolos, esse mesmo Pedro, pregando na casa de Cornélio, que era gentil, outra multidão aceita Jesus como Salvador, e aí não para mais a obra de crescer. Paulo despregou em toda a Ásia, eu preguei no mundo todo o Evangelho. Observe, irmão. E era grande a dificuldade naquela época. Qual era o preço, qual é o problema, aliás? E hoje, qual é o problema hoje? É porque nós não estamos dispostos a pagar o preço que eles pagaram. Porque eles se renderam. Eles pegaram os seus corpos e colocaram no altar como sacrifício vivo, e o fogo do Espírito Santo desceu sobre o sacrifício. Deus recebeu a oferta, louvado seja Deus. Esses homens estavam entregues, rendidos, de manhã, de tarde, de noite. Quando ele saía, não sabia se ia voltar. Ele saía hoje, não sabia se voltava amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Eles saíam na direção do Espírito Santo. E eram dirigidos, orientados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles não iam muito pela lógica, pelo raciocínio, fazer assim, fazer assado, não. Era orientado e dirigido por esse Espírito Santo lindo que ele recebeu no dia de Pentecostes. Então observe, irmão, é a mesma coisa. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Se a gente quiser fazer a obra de Deus, não precisa pensar primeiro em dinheiro, precisa pensar primeiro em ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Se encher do Espírito, as almas se convertem a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso, irmão, pela minha própria família. Eu aceitei o Evangelho, eu tinha 24 anos de idade. Deus usou o servo dele, irmão Zé Oliveira Pereira, lá no Banco do Brasil. Deus abençoe o irmão Zé, a sua família, em Cabrobó. Aquele servo de Deus cheio do Espírito Santo, pregou para mim, lá no banco mesmo. Fui à Assembleia de Deus ali, lá, aceitei Jesus como meu Salvador. Né? E quando eu aceitei, ele falou do batismo com o Espírito Santo. Fomos buscar o batismo com o Espírito Santo. Naquela época a gente orava muito, jejuava muito. Né? Aí chegar na casa do irmão Zé Oliveira, se ele não estivesse orando, ele estava lendo a Bíblia. Eu jejuava muito, orava muito. Pense no Pentecostes, o resultado. Eu comecei a pregar para a minha família, Mas aí o que acontece? Enquanto eu pregava só palavra para ele, para a minha família, eles não davam ouvido ao Evangelho. Eles não queriam nem escutar a palavra do Senhor, até que Jesus operou um milagre. Quando Deus operou um milagre, curando o sobrinho meu de leucemia meningite, aí a família abre o coração para Jesus Cristo. E a partir daí Deus começou a operar outros milagres, outras maravilhas, foram abrindo. Então, irmão, veja a importância do milagre. Cada um de nós, irmão, tem que pedir, Jesus, me use nos dons espirituais. Porque o dom da oratória, Mateus incrédulo pode ter. Agora, a unção que nós precisamos do poder de Deus para Deus nos usar em sinais, prodígios e maravilha. Louvado seja Deus. Que é para as pessoas serem atraídas pelo poder. Paulo diz, a minha palavra não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí a Bíblia diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aí hoje a gente quer simplesmente pregar só a palavra e só para o poder da palavra trazer. É muito bom, mas o problema é a dificuldade que nós estamos vendo hoje. Eu acredito, meus irmãos, que a dificuldade de hoje é maior do que no tempo dos apóstolos. Hoje tem mais doença, tem mais câncer, agora tem Covid-19. Hoje tem muito mais doença do que naquela época.
Então hoje a gente precisa mais ainda da operação de milagre, do poder do Espírito Santo. E quando acontece isso, aí Paulo disse, para que a fé das pessoas não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, esse poder que é visto pela virtude do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu creio, meus amados irmãos, que é desse jeito como está escrito aqui. A vez que aconteceu, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, irmãos, homens israelitas, por que vos maravilhar disso? Por que vocês estão admirados com isso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos deste homem? Veja o que é que Pedro está dizendo aqui. O povo ficou olhando para Pedro. O povo, em vez de olhar para o Jesus que Pedro estava pregando, eles estavam olhando para Pedro. Olhando para João, como se assim, eita, como esses homens são poderosos, esse homem tem poder. Pensei, epa, momento, calma, está tudo errado. Por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse pela nossa virtude ou nossa santidade, que ele fizesse andar esse homem. Não, tira o olho da gente, eu vou explicar o que aconteceu, ele vai explicar aqui. Aí para tirar o olhar dele, ele só tira o olhar de mim. Eu vou mostrar para quem você deve olhar. Por que irmão Abraão está dizendo isso? Eu vou explicar já. Eu vou mostrar para quem vocês devem olhar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vocês entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo de Pilato determinado que ele fosse solto. Mas vós, aí Pedro aponta para ele de novo, negaste o santo e o justo, e pedisse que se vos desse um homem homicida, foi Barrabás. E Pedro vai e aponta o dedo para ele, vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus restou dos mortos, e de que nós somos testemunha. Agora veja a explicação de Pedro no versículo 16. E pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este aleijadinho aqui, ó, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque as pessoas têm essa tendência, quando vê Deus usando um homem ou uma mulher, tirar o olhar de Jesus e colocar o olhar naquele homem, naquela mulher. E às vezes pregadores famosos que vê na televisão, o povo vai lá e fica se agarrando e querendo pegar na pessoa. Tira o olhar de Jesus, coloca o olhar no homem. Tira o olhar do homem. Pedro disse que vocês estão olhando para a gente. Tem que olhar para Jesus que está usando o homem, não o homem. O homem é barro, o homem é pó, o homem é cinza, o homem é só instrumento. Tem que estar olhando para o homem, tem que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Veja Pedro, né, que o pessoal chama São Pedro, né, que na realidade todos os servos de Deus são santos. Pedro e João, São João e São Pedro. Né? Imagine se fosse hoje, as pessoas vissem São Pedro e o carreguem nas costas. Eu me lembro lá em Cabrobó, uma vez Deus usou o irmão Zé Oliveira de uma forma tão extraordinária, que o pessoal mandou um bilhete para ele. Irmão Zé, quando o senhor vier aqui de novo, o senhor não vai mais andar no chão não, a gente já fez um andor, a gente vai andar com o senhor nas costas. Ele mostrou o bilhete para mim lá no banco. Ele disse a mim, sabe quantas vezes eu vou lá? Nenhum, ele não foi mais lá. Veja, o povo tirou o olhar de Jesus, colocou o olhar nele, aí queria idolatrá-lo. Veja o que é que as pessoas fazem, irmão. E aí nasce a idolatria. Tira o olhar de Deus e coloca o olhar nos santos homens de Deus que já morreram. Ao invés de pedir a Deus, aí vai pedir o santo. Morto, santo morto. Irmão, o santo só fala, você estiver vivo, morto não faz mais nada não. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada do que se passa debaixo da terra. Tem que ser o vivo. E quem é vivo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente. Então, na hora de pedir, tira o olhar dos santos e das santas e bota o olhar no santo dos santos, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, Pedro, por que você está olhando para mim? Não olhe para mim não, olhe para ele, eu vou dizer a vocês. Aí explicou. Sabe por que ele está andando? Por causa do nome. Foi a fé no nome dele. É disso que eu quero falar. É a fé no nome de Jesus que traz toda a nossa felicidade. É a fé no nome de Jesus que traz salvação para a nossa alma. É a fé no nome de Jesus que traz batismo com o Espírito Santo. É a fé no nome de Jesus que traz cura para as nossas enfermidades. É a fé no nome de Jesus que traz a solução para os nossos problemas. É a fé no nome de Jesus que expulsa os demônios. É a fé no nome de Jesus que vence a morte, o inferno e a condenação eterna. Então, eu preciso conhecer o poder do nome de Jesus Cristo. Observe o nome da pessoa, meu irmão, representa tudo que a pessoa está no nome da pessoa.
Veja bem, um dos nomes mais comum, no caso nosso aqui do Brasil, é o nome José, o nome João, no caso masculino, né? No caso feminino é Maria. Então são nomes comuns. Quantos José tem no Brasil? Quantos João, quantas Maria tem no Brasil? Tem milhões de pessoas com esse nome no Brasil. Quando você entra lá no CPF, misericórdia. Quando chega na letra J, só dá José, João, é o nome comum. Quando chega na M, aí só dá Maria. Então são nomes comuns. Mas observe, apesar de ter tanto José, mas tem, quando você fala José, você lembra de alguém, porque você lembra da personalidade da pessoa, daquela pessoa que é. Então aquele nome é caro para você, porque representa uma pessoa que você conhece com esse nome. E é caro para você. O nome João lhe chama a atenção alguém com o nome João. Aí vem um sobrenome, então aquele nome se torna precioso para você, não por causa do nome, mas por causa da pessoa que tem esse nome. José se torna precioso. Imagina você, no caso do namorado, da namorada, né? Alguém que você ama ou que amou, né? No presente ou no passado. É quando você escuta o nome daquela pessoa, aquele nome mexe no coração. Por quê? Porque aquele nome um dia representa alguém que um dia você amou, ou que hoje você ama, mesmo que esteja longe, ou até já morreu a pessoa. Mas aquele nome evoca a pessoa, e aquela pessoa mexe com você. Então aquele nome é igual a outro nome, mas a pessoa que tem aquele nome, você está pensando na pessoa, aquela pessoa, então aquele nome se tornou importante para você, representa muito para você, por causa da pessoa que tem o nome. E aqui eu podia dar muitos exemplos sobre isso. Quando a gente fala Abraão, no caso da Bíblia, a gente lembra de Abraão da Bíblia. Aí pronto, aí esse nome é precioso para nós. Daniel é precioso para a gente. José do Egito é precioso para nós. Maria, mãe de Jesus, é preciosa por causa da pessoa excelente que ela foi. Maria Madalena é precioso. Paulo é precioso. Pedro, João. Então são nomes preciosos que a gente liga o nome com a pessoa. Agora eu não quero chegar. Jesus. Tem pessoa também que bota o nome Jesus. Sou eu, é uma opinião pessoal. Eu acho que eu não botaria o nome do filho meu de Jesus. Porque quando fala Jesus, esse nome é tão lindo, tão puro, tão sublime, que evoca uma pessoa chamada Jesus. Já imaginou uma pessoa com esse nome, e se ele se tornar um mau caráter? Aí a pessoa, quando pronunciar o nome de Jesus naquela pessoa, aí dá problema. Então veja, mas aqui na palavra de Deus, quando fala o nome de Jesus, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, no nome de Jesus, desse Jesus que a Bíblia fala aqui, por que que o nome de Jesus tinha tanto poder na vida de Pedro? Porque ele conheceu a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve intimidade com Jesus, ele conheceu Jesus. Jesus foi revelado para Pedro. Quando Jesus perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o filho de Deus. Ele foi revelado quem era Jesus para Pedro. Pedro sabia quem estava ali. Ele sabia que dentro daquele corpo humano estava o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles estava ali. Ele sabia que ele era o unigênito do Pai, o verbo de Deus. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré. Então por isso que o nome de Jesus tinha tanto poder, porque não estava só na cabeça, não estava só na boca, mas estava principalmente no coração de Pedro. Aquele nome preenchia Pedro completamente. Eita Jesus, para relógio. Glória a Jesus. Vamos entender? Veja aí, nós vamos lá para Marcos. No capítulo 16 de Marcos. Marcos capítulo 16, o versículo 17. É Marcos 16, 17. Veja o que o Salvador diz aqui. O último capítulo de Marcos. Marcos 16, e o versículo 17. Jesus diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Veja. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aí começa, em meu nome, eles expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, Pedro viu Jesus nisso aí. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Observe, não é no nome de João, não é no nome de Pedro, não é no nome de Maria, não é no nome de Antônio, não é no nome de Francisco, não é no nome de Cícero, é no nome de Jesus Cristo. Esse é em meu nome. O que vai acontecer? Expulsarão os demônios. Em meu nome, imporam as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Em meu nome falarão novas línguas. É no nome de Jesus que os nossos pecados são cancelados. É no nome dele que as enfermidades aparecem. É no nome dele que os demônios fogem. Mas para usar o nome assim, apropriadamente, eu tenho que conhecer esse Jesus maravilhoso. Jesus tem que ser real para mim. Porque, irmão, como é que eu vou, no caso natural da gente aqui, como é que eu vou confiar numa pessoa, no nome de uma pessoa que eu nem conheço essa pessoa? Rapaz, um fulano de tal, uma pessoa muito poderosa. E essa pessoa, quem é essa pessoa mesmo que eu não conheço? Quem conhece, olha, eu conheço uma pessoa, ela é generosa, ela tem muitos bens, ela é assim, a pessoa está transmitindo para mim que conhece a pessoa. Então, aí diz o nome, fulano de tal. Então esse nome tem significado para ela que conhece. Mas para mim não conhece, não tem. Então a maioria das pessoas não tem conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo fato de não ter, o nome Jesus não faz muito sentido para ela. O nome Jesus não mexe no coração das pessoas. O nome Jesus não traz nada para eles. Jesus. Só alguma vez na Semana Santa, quando aparece algum cenário, algum espetáculo, é que a pessoa lembra, mas depois passou o espetáculo, volta ao normal e acabou o problema. Daqui a um ano de novo, Jesus, espetáculo, Semana Santa, tem um espetáculo ali em tal lugar, vamos para lá, terminou o espetáculo, terminou, e aí vai mais um ano, e assim vai. Isso não é conhecer Jesus, querido. Louvado seja Deus. Veja aqui, meus irmãos, temos que conhecer primeiro através da palavra dele, mas se as pessoas não lêem a palavra de Deus, como vai conhecer Jesus? Tá, aqui Jesus se revelou através da sua palavra. Quem é Jesus? Vamos ver quem é ele aqui. O que é que ele fez? A bondade dele, o que ele operou, o tamanho do coração dele. Né? A gente tem que conhecer o caráter dessa pessoa excelente chamada Jesus, que é revelado pelo Espírito através da verdade, através da palavra do Senhor. Veja aqui, ó, o capítulo 8. Digamos que a pessoa está num problema sério de enfermidade, e seríssimo, vai num canto e vai no outro, meu Deus, o que é que eu faço? Às vezes sem condição, né? Às vezes está numa fila aguardando um transplante, e aí vai, meu Deus, o que é que eu faço? Aí pega a palavra de Deus e começa a ler, e essa palavra gera fé na pessoa, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um testemunho interessante, eu li quando eu tinha, em 1985, eu li um livro do pastor Po Yong-Chu chamado A Quarta Dimensão. E lá naquele livro, aquele pastor conta como foi que ele era budista, que ele é lá da Coreia do Sul, ele era budista, né? E não sabia nem quem era Jesus, mas ele disse que novinho, parece que tinha 17 para 18 anos, mas pegou uma tuberculose, e o doutor, quando ele foi para o médico disse, olha, você vá para casa, tudo que você quiser fazer, faça. Você só tem, no máximo, 6 meses de vida. Sentenciou ele à morte. Ele disse, mas rapaz, ele dizendo no livro, uma pessoa nova, cheia de plano, cheia de ideal, cheia de vida, 17 anos, novo, 18 anos. Aí foi para casa, chegou lá, disputou um calendário na parede para contar o dia que ia morrer. Deitou-se, ficou lá. E ele disse, quando estava nesse estado, esperando a morte chegar, uma jovem foi lá pregar o evangelho para ele. Mas ele disse que detestava cristão, que ele não queria saber de cristão não. Aí a jovem foi pregar e botou ela para correr. Desapareça daqui. Aí no outro dia ela bateu o novo na porta, ele desapareça daqui. Eu sei que na terceira vez, quando ele desapareceu, ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar e moveu o coração dele, disse, não, pronto, pode falar do seu Cristo aí, que eu vou escutar. Mas ele disse que ela estava chorando. Ela ficou alegre, pregou o evangelho para ele, deu a ele o Novo Testamento. E disse a ele, olha, deu uma Bíblia para ele, completa. Aí ele pegou a Bíblia, nunca tinha lido Bíblia na vida, e começou lendo em Gênesis. Ela disse, olha, foi o seguinte, o senhor está tão doente, que se o senhor começar em Gênesis, se o senhor terminar, o senhor morre. Começa aqui no Novo Testamento, aí abriu a Bíblia em Mateus e entregou para ele. Quando ele começou a ler, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. Ele disse, oxe, isso está parecendo uma lista telefônica. Ela disse, não, calma, continue lendo, depois o senhor vai entender, isso vai fazer sentido para o senhor. Aí foi embora. Ele disse, quando começou a ler a Bíblia Sagrada, ele começou a ver Jesus, como Jesus curava os enfermos, a compaixão de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus, o coração dele se encheu de fé. Ele lendo os evangelhos, a maneira como Jesus curava os enfermos. E ele disse que dobrou o joelho e fez uma oração a Deus. E disse que se Jesus curasse ele ia servir ele até a morte. E os irmãos conhecem a história do pastor Po Yong-Chu. Aquele homem se rende a Jesus, Jesus cura ele. Diz que em 6 meses, em vez dele estar morto, aí ele diz no livro,
Hoje está diz a quantidade de anos que falta. Na época ele era o pastor da maior igreja evangélica do mundo lá na Coreia do Sul. Então os irmãos observem, ainda hoje está lá, vivo, ia morrer, estava sentenciado à morte. Mas não sabia quem era Jesus. Mas começou a ler a palavra e o Espírito Santo revelou Jesus. Ele creu, dobrou o joelho e ali Jesus de Nazaré curou ele. Então meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me escutando nessa hora, a melhor maneira de encher o coração de fé é conhecer o que Jesus de Nazaré, quem é Jesus, o que ele fez. Mas Abraão, eu já li, lê de novo, esqueça isso. A Bíblia, meu irmão, é um livro totalmente diferente dos outros livros, porque o autor dele, quando você vai ler, o autor está presente. E você peça a ele a revelação do Espírito Santo. Peça a ele para essa palavra se tornar viva dentro de você, para ele vivificar ela. Como se ele estivesse dando para você, como deu naquele dia para Mateus, como deu para Marcos. Do mesmo jeito que o Espírito Santo revelou para Marcos naquele dia, para Mateus, para João, ele revela ela a você como se estivesse chegando a primeira pessoa. Eu me lembro que um dia, eu morando em Salgueiro, eu vinha chegando, eu trabalhava no SESEC de 6 à meia-noite, né, e eu vinha chegando em casa e estava o guarda, o vigilante lá do prédio, né, onde estava o vigilante lá, seu Cícero, baixinho, não sei nem se seu Cícero é vivo, já morreu, mas ele estava lá, sentado na calçada. Quando eu fui entrando, ele eita, senhor Abraão, eu estou com muita dor. Aí começou a botar a mão no rim assim, eu estou com muita dor. Eu digo, oxê, seu Cícero, o que é que o senhor tem? Disse, meu irmão, eu estou acabado com dor nos rins aqui, eu já fui o médico, o doutor já passou remédio, mas não passa não, é dor. Eu digo, então, senhor, vocês façam o seguinte, vá para casa, meu irmão, e o senhor vai trabalhar doente. A dona da casa aqui é gente muito boa, o senhor só diz ela que não pode trabalhar, eu tenho certeza que ela libera o senhor para ir para casa. Disse, não, meu irmão, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eita, dizendo, a dor é grande. Quando, veja bem, irmão, como o Espírito Santo é lindo, quando o seu Cícero estava dizendo isso para mim, aí o Espírito Santo dentro de mim disse, ore por ele. Aí eu, opa, seu Cícero, eu digo, seu Cícero, o senhor crê que Jesus Cristo pode curar o senhor, seu Cícero? Ele disse, acredito, senhor Abraão, acredito, mas não acredita assim tão longe, irmão. Aí o que aconteceu? Eu comecei a contar essas histórias da Bíblia para ele, do Novo Testamento. Comecei a contar, narrar para ele. Quando tem, acho, umas 3 narrações dessas, do que Jesus fez. Quando eu ia na terceira história, eu estou conversando com ele aqui, e o povo está passando aí na calçada, isso era na calçada. Ele sentado, e o povo passando na calçada. Quando eu contei a terceira história, ele disse assim, eita, senhor Abraão, só se eu me contar essa história, eu já estou me sentindo melhor. Eu digo, epa, pois Jesus vai curar agora. Quando ele disse isso, irmão, eu senti que a palavra gerou fé nele. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí seu Cícero ficou com fé. Eu digo, seu Cícero, bota a mão aí, meu irmão, no 2 rins. Ele botou, eu botei a mão na cabeça dele. Em nome de Jesus, nós oramos. Naquela hora, irmão, Jesus curou seu Cícero, os 2 rins. Até a última vez que eu vi ele, que eu fui em Salgueiro, ele disse que nunca mais tem problema no rim. Veja que Jesus maravilhoso esse nosso. Mas veja, ele conheceu, naquela hora eu comecei a falar de Jesus. E pelo poderoso nome de Jesus, encheu ele de fé e ele recebeu a bênção dele. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é conhecer essa pessoa chamada Jesus Cristo. Mas conhecer mesmo, buscar conhecê-lo, primeiro pela revelação da palavra, e depois pela revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo revela Jesus na palavra. E à medida que a gente conhece ele, nossa fé cresce. E quando a fé, quanto mais fé, mais Deus opera nas nossas vidas. Veja bem, eu não estou dizendo que a pessoa não tem fé, a pessoa tem. Mas eu estou falando, a fé para operar milagre é diferente, irmão, da fé normal. Fé normal sempre pergunta a qualquer pessoa, você crê que Deus pode operar isso? Creio, mas essa fé é normal. Eu estou falando da fé do coração viva, que opera maravilha. Ela é instantânea, ela vem pela meditação na palavra do Senhor. Veja aqui, vamos ler Mateus capítulo 8. Vamos ver esse Jesus lindo, para a gente crer no nome dele. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja, irmão, a lepra naquele tempo era pior do que o câncer hoje. Porque o câncer, você não pega câncer com a pessoa. E a lepra era altamente contagiosa. Mas quando era leproso, ele era separado da família, todo mundo para um leprosário lá, ficava fora do muro da cidade, que é para não contaminar os outros. Era como a Covid-19 hoje. E ela começava a destruir a pessoa. Esse leproso corre ao encontro de Jesus. E na hora que ele vê Jesus, irmão, a primeira coisa que ele faz é adorar Jesus. E é aqui onde eu quero chamar a atenção. Antes dele pedir alguma coisa a Deus, antes dele pedir, a Bíblia diz, ele adorou o Senhor e disse, Senhor,
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ô meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Veja, esse homem estava com lepra, estava leproso. Ele podia chegar, Jesus, me cura da minha lepra. Mas ele não chegou, ele chegou, vou adorar Jesus. Então, antes de chegar a Jesus, a gente tem que saber quem é essa pessoa, Jesus Cristo. Antes de eu abrir a boca para dizer, Jesus, eu tenho que olhar a quem eu estou dirigindo a palavra. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um igual a mim. Eu vou falar com o Rei dos Reis, eu vou falar com o Senhor dos Senhores. Eu vou falar com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu vou falar com aquele que é adorado lá no céu pelos anjos, arcanjos, querubim e serafim. Eu vou falar com aquele que está sentado no trono mais alto do universo. Eu vou falar com aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Eu vou falar com aquele que para ele nada é impossível. Aí você, imagina, irmão, você vai meditando nisso. Isso dentro de você vai gerando fé, vai gerando confiança. Mas vamos mais. Eu vou falar com uma pessoa que além dele ser todo poderoso, ele é todo bondade, ele é todo amor, ele é todo compaixão. Louvado seja Deus. Quando você vai meditando nisso, vai brotando fé no seu coração. Eu creio que nesse momento, enquanto eu estou falando, o Espírito do Senhor está gerando fé no coração do meu irmão e da minha irmã, para Deus operar aquele milagre lindo que você está esperando, e o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Observe, irmão, esse leproso adorou Jesus. E olha o que é que ele diz aqui: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O que é que o leproso está querendo dizer com isso? Ele tinha convicção de que Jesus podia. Isso ele não tinha dúvida, ele só tinha uma dúvida: era se Jesus queria. Porque se o Senhor quiser, se quiser, o Senhor pode. E isso aqui tem sido um empecilho para muita gente. Muita gente acredita que Jesus pode curar. Agora, poucas acreditam que ele quer curar. E aqui, irmão, quando você lendo a palavra de Deus, se convencer, não é ninguém lhe convencer, é você mesmo se convencer de que Jesus lhe quer curar, você deu o maior passo para receber a cura da sua enfermidade. Não é só a cura não, receber qualquer cura, mas não estou falando no caso específico da cura aqui. Você receber a convicção que ele quer curar, porque poder você já sabe que ele tem. Agora a questão é, será que ele quer? Mas Jesus, a Bíblia diz, Jesus tendo na mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então Jesus imediatamente, o que é que ele fez? Curou ele da dúvida. Tirou logo a dúvida. Jesus, ele creu, o Senhor pode. Agora não sei se o Senhor quer. Aí Jesus tirou a dúvida logo. Tira a dúvida. Quero, pronto. Aí ficou completo. Quero. Quando eles querem, ele creu. Quando ele creu, ele botou a mão nele, a lepra desapareceu. Em nome de Jesus, meu amado irmão e minha irmã, eu creio. Porque eu já li tudo sobre essa questão da cura. Eu não vi em nenhum lugar aqui, não vi na Bíblia, em lugar nenhum Jesus dizendo eu não quero. Eu nunca vi. Se você já viu, por favor, mande para mim aí um lugar que Jesus diz assim, eu não quero curar. Porque a Bíblia diz, todos que foram a Jesus foram curados. Todos. Se houver alguma dificuldade, nunca vai estar em Jesus. Se houver dificuldade, vai estar em minha dificuldade. Então, preste bem atenção. O primeiro passo para Jesus me curar, eu creio que ele pode. Pronto, primeiro. Mas o segundo, eu acreditar que ele quer. Jesus de Nazaré quer me curar. Eu creio, Jesus. Então, pá, pegou a mão dele, botou a mão nele e disse, ser limpo. E logo ficou purificado da sua. Tem que coisa maravilhosa. Mas eu quero ler a parte seguinte, porque além de Jesus querer fazer isso, Jesus está disposto a fazer. Ele deseja fazer. Ele almeja curar. Ele almeja salvar. Ele almeja fazer o bem. Veja aqui o versículo seguinte. Nós estamos em Mateus capítulo 8, versículo 5. O centurião de Cafarnaum, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, meu criado está em casa deitado, paralítico e violentamente atormentado. Aí veja a reação de Jesus, irmão. Eu acho lindo isso aqui. Jesus disse assim, eu irei e lhe darei saúde. Eita glória, Jesus. Ele nem pediu, irmão. Veja que o centurião não pediu. O centurião apenas disse a situação dele. Ele apenas explanou. Ele trouxe, olha Jesus, o meu criado está em casa. Jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aí ele deu uma pausa. Jesus só esperou ele dar a pausa. Quando ele se levantou, eu irei e lhe darei saúde. Veja, irmão, a disposição de Jesus para curar. Então veja que o problema não está em Jesus, está em nós.
está em mim. Eu tenho que acreditar, não somente que Ele pode me curar, mas que Ele quer me curar, e Ele está disposto a fazer isso, e que Ele quer fazer hoje, Ele deseja fazer. Eu vou lá. Onde é que está seu criado? Onde é que está o seu problema? Onde é que está a sua dor? Onde é que está a sua enfermidade? Nessa hora Ele pode estar curando enfermidade aí. Diga: Jesus, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor quer, eu creio, Senhor, que o Senhor tem prazer em me curar, o Senhor tem prazer em fazer isso, porque o Senhor tem prazer na benignidade, o Senhor tem prazer na misericórdia. Oh, glória! É esse o Jesus que nós servimos, irmão. Eu tenho que conhecer Ele, conhecer a bondade dEle, a misericórdia dEle, a disposição em fazer o bem. Assim como Satanás tem prazer em fazer o mal, Jesus tem prazer em fazer o bem. Glória a Jesus. Está lá em Atos 10:38. Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para nos livrar da maldição da lei, irmão. Está lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E uma das maldições da lei é todo tipo de doença. A enfermidade da doença faz parte da maldição da lei. Jesus veio para nos livrar disso aí. Então observe, vamos pedir, vamos buscar com fé. Jesus, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor quer, e o Senhor está disposto a fazer isso. Oh, meus irmãos, eu não queria, eu quero que o irmão vá para a Bíblia e fique moendo. Leia de novo, releia, leia de novo, leia de novo, até que essa palavra se torne fé dentro de você. Porque a palavra é fé, a palavra é vida. Jesus é o autor e o consumador da fé. É Ele que dá fé. A fé vem dele e vai para Ele. Então essa palavra, a palavra é Cristo. Então se essa palavra for vivificada no meu coração, pelo poder do Espírito Santo, o milagre acontece. Nós temos que dar tempo à palavra, meditar. Veja, a palavra de Deus conta que lá no Evangelho de João, que tinha uma piscina lá, um lugar lá que os paralíticos estavam lá, tudo deitado, esperando o movimento das águas, porque de vez em quando o anjo descia e agitava a água. E qualquer que descesse primeiro naquela água, depois que o anjo agitava a água, era curado. Mas veja, só depois que o anjo agitava a água, era que a pessoa era curada. Observe, irmão, assim essa palavra. Eu tenho que ler essa palavra e ler, e meditar, e mastigar, e meditar, até que o Espírito agite ela no meu coração, até que o Espírito vivifique ela no meu coração, até que ela passe da tinta e papel a ser a palavra viva, a ser a fé viva. Louvado seja Deus. Como se Ele estivesse dizendo aquilo diretamente para mim, como se essa palavra fosse para mim, específica para mim. Quando ela se tornar específica, aí a fé que opera. Aí pode ir, aí pode abrir a boca. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro pelo menos três ocasiões disso aí. Eu me lembro lá em Salgueiro, lá em casa. Eu me lembro uma vez no culto doméstico como esse que a gente está fazendo aqui. E a minha irmã aleijada da coluna, a irmã Lena, ela sentadinha assim, a gente estava em pé. Eu lembro o capítulo 14 de Mateus, desse mesmo evangelho, capítulo 14. E quando chega a última parte do capítulo 14, diz assim: e todos que tocaram na orla do vestido de Jesus foram curados. Irmão, eu estava em pé, na hora que eu li esse versículo, essa palavra mexeu no meu coração. O Espírito Santo pegou ela e vivificou no meu coração. A fé chegou, ela se transformou em fé. Agora pergunte como, não tem explicação para isso aí. Você vai sentir, ela vai virar fé dentro de você. Quando eu digo que ela vai virar fé, naquele momento nada é impossível para você. Naquele momento que ela chegou, eu me senti grande. Naquele momento ela ficou grande dentro de mim. Essa palavra vivificou dentro de mim, tomou vida. Eu olhei para a Lena que é segurada. Elas querem, depois vem para o meio. Jesus vai lhe curar. Lá vem Leninha, ai, fica em pé. Eu cheguei, tinha a mão na coluna dela assim. E disse: coluna, se ajeita em nome de Jesus. Agora, Leninha, pula. Ora, a Lena não aguentava nem se mexer, como é que ia pular, irmão? Mas essa palavra era viva naquela hora. E naquela hora a Lena começou a pular até hoje. Recebeu uma coluna nova, 0 quilômetro. Irmã Lena está me escutando nessa hora em Serra Talhada. Glória a Jesus. Então essa palavra ela faz isso, né? Essa fé.
Quando a palavra fala em fé para operar milagre, em fé para operar, não é a fé daqui, é a do coração. Eu tenho que orar até que ela chegue, até que ela venha. Ô irmão, quanto tempo demora? Pode demorar um segundo, pode demorar uma semana, pode demorar um ano, mas eu fico lá até que ela venha. Porque eu estou precisando da fé para aquilo ali. Eu preciso de uma palavra viva para aquilo ali. E quando Deus der a palavra, Deus opera maravilha. Eu estou aguardando essa fé para orar pela minha esposa, para curar ela do ouvido, curada da diabetes. Eu estou esperando essa fé. Na hora que Ele me der, eu queria que Ele desse aqui, no aniversário, num programa desse. Ô Jesus, me dê essa fé, meu Salvador. Queria que Ele desse. É muito maravilhoso, irmão. Só sabe, mas experimenta o poder da fé extraordinário. Então observe, mas tem que conhecer esse Jesus lindo. Conhecer, Pedro conhecia Ele. Quanto mais a gente tiver do Espírito Santo, mais tem fé. Porque o Espírito Santo traz Jesus. O Espírito Santo leva para o autor. O Espírito Santo leva a gente para o autor da fé. Ele sempre leva a gente para Jesus. Ele glorifica Jesus. É Ele que faz isso. Eu acho lindo quando Jesus se levanta e diz para o centurião: eu irei e lhe darei saúde. Aí aquele homem mostra a humildade dele. Diz: Senhor, eu não sou digno de o Senhor vá aqui, o Senhor debaixo do meu telhado. Manda só uma palavra. Veja a fé daquele homem, irmão. Não precisa o Senhor ir na minha casa não. Está aqui mesmo, o Senhor manda só uma ordem. É uma fé extraordinária. Que às vezes a pessoa diz: não, eu só acredito, Jesus, se o Senhor vir aqui, se o Senhor me ungir, se o Senhor me tocar. Graças a Deus, tem fé, mas tem que ter toque, tem que ter alguma coisa. Esse aqui não, se nem o Senhor ir lá, tá aqui mesmo, pode mandar a ordem que ele fica bom. Helena botou glória a Deus, foi curada. Quem? Helena. Oh, glória a Deus, a minha irmã está dizendo: glória a Deus, foi curada até hoje. Ei, irmão, ele mandou a palavra. Diga: Jesus, eu só preciso de uma palavra. Mande só uma palavra. Eu só preciso de uma gotinha. Como aquela mulher disse: Senhor, os cachorrinhos como dar migalha do seu dono. Como se ela dissesse assim: Senhor, eu só preciso de uma gotinha do seu poder para curar minha filha que está atormentada em casa. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai. E como tu creste que seja feito. Veja, como tu creste que seja feito. O que é que ela creu? Ela creu no poder de Deus, na misericórdia de Jesus, na bondade de Jesus. O centurião também, o leproso também, e a gente não pode ser diferente. Então, para eu saber que Jesus é poderoso, é misericordioso, é benigno, eu tenho que conhecê-lo pela palavra e pela revelação do Espírito Santo. Porque senão, irmão, a gente vai ficar o tempo todo envelhece e nunca conhece Jesus. Mas pegue sua Bíblia agora na quarentena. Pega o Novo Testamento e diz: pronto, eu vou ler o Novo Testamento, principalmente as epístolas, aliás, os Evangelhos, e Atos dos Apóstolos eu vou ler, reler, tantas quantas vezes for necessárias. Eu quero encher meu coração de fé. Eu duvido se você não encher. Lê a história de Elias, lê a história de Eliseu. Aquele homem usado por Deus multiplicando azeite para a viúva, ressuscitando morto. Você disse: meu Deus, se Deus usou um homem como Elias e como Eliseu, o mesmo Espírito Santo pode me usar também. O mesmo Espírito pode me usar para quê? Para o nome dele ser glorificado e vidas serem abençoadas. Aí aumenta a fé da gente. É à medida que a gente vai conhecendo esse Deus, a fé é como uma abertura, ela vai se abrindo para conhecer. Quanto mais conhecer Jesus, mais a nossa fé do coração é real na pessoa dele. Conhecimento dele. Então veja, irmão, a sogra de Pedro. Aí Jesus aqui diz: Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro deitada com febre. O irmão sabe que febre não é doença, febre é sintoma de uma doença, normalmente de infecção, né? E aí tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Veja, a sogra de Pedro deitada, Jesus entra lá. Alguém deve ter dito ele assim: olha, a sogra de Pedro infelizmente ela nem pode aqui levantar para dar um cafezinho, porque está com febre. Jesus foi lá, chegou lá, só fez tocar na mão dela. Ela se levanta e quando ela levantou-se, serviu Jesus. Veja, irmão, muita gente quer ficar doente para glorificar Jesus, doente glorificar. Mesmo aquela, se fosse assim, Deus tinha deixado ela doente lá para glorificar Ele. Foi lá, tocou, ela levantou-se. Veja, ela doente, rapaz, eu estou doido para fazer um café para Jesus, não posso. Eu quero fazer um almoço para Jesus, não posso. Quando Jesus curou, ela levantou-se, foi fazer café, foi fazer almoço para Jesus de Nazaré. Veja, a gente com saúde, mas tem mais instrução para orar, para ler a palavra, para ir para o templo, para pregar o Evangelho. Eu amo a saúde, eu detesto a doença. Não sei se é porque fui muito doente. Na minha infância eu não gosto de doença. E quando eu vejo uma pessoa doente, o meu coração se enche de compaixão por aquela pessoa. Eu quero ver a pessoa com saúde. Quando uma pessoa conta para mim: mas Bruno, eu estou doente, eu já começo a sentir com aquela pessoa, sofrer com ela.
E é desse jeito que, pela misericórdia, quando Deus quer, me usa, mas me usa nessa compaixão. Porque a Bíblia diz, Jesus, movido de íntima compaixão, curou os enfermos. Essa compaixão não é nossa, ela vem daquele que é compassivo e cheio de misericórdia. Veja, continuando a história aqui. E chegada a tarde, Jesus estava na casa de Pedro. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou. Veja, todos, grave isso na sua Bíblia. Todos que estavam enfermos, para que se cumprisse, fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Irmão, enquanto esse versículo estiver lá em Isaías, se cumpre na nossa vida. Toda vez que Jesus curar, desde que ele esteja aqui hoje e sempre, vai se cumprir. Para que se cumprisse, fora dito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Toda vez que ele me curar, vai se cumprir. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Que enfermidade ele tomou? Todas as enfermidades. Do espírito, da alma e do corpo. Do espírito é o pecado triste e terrível. Ele levou lá também. Lá na cruz, da alma, do corpo, que foi de doença. Ou seja, toda doença, todo mal que o pecado trouxe, ele levou na cruz. Lá na cruz ele levou o nosso pecado e as consequências do pecado. Ele levou na cruz do Calvário. Então, irmão, é isso aqui que a gente tem que meditar. Se todas as pessoas foram a Jesus, foram curadas, Jesus, eu creio no Senhor. Eu preciso dessa fé viva no meu coração, para eu ir ao Senhor também. E observe, irmão, alguém pode dizer, não, mas a pessoa naquele tempo via, estava vendo Jesus. Mas na época de Pedro, a pessoa não estava vendo Jesus. Jesus já tinha subido para o céu. E ele continuou operando do mesmo jeito. Na época do apóstolo Paulo, a pessoa não via Jesus. E ele continuava operando do mesmo jeito. E hoje ele ainda continua curando do mesmo jeito sem ver ele. Porque Jesus disse a Tomé, Tomé é bem-aventurado, é os que não viram e creram. Então quando você não vê, mas crê na palavra dele, você é muito mais bem-aventurado do que os que viram Jesus, viram ele como homem. Louvado seja Deus. Né? Então, meus... A irmã Lúcia Lacerda está lembrando da irmã Ditosa, que foi curada lá em Timorante. Amém, eita, glória a Deus. Coluna. Uma irmã lembrando aqui um testemunho lindo, irmão, lá em Timorante. Lá em Timorante tem uma irmã chamada Ditosa. Pense numa bênção de Deus, pense numa irmã alegre, animada. Nós estávamos lá, o irmão Madi, irmão Madi, eu gosto de pregar o evangelho muito com ele, meu amado irmão em Cristo, gente de primeira qualidade. Irmão Madi estava lá. E a casa do irmão Antônio, que a gente fica lá, irmão Antônio, irmã Gélia, Pai do Senhor, Deus abençoe, meu irmão, é no primeiro andar a casa do irmão Antônio. E a gente tinha terminado de almoçar e estava conversando, porque o povo de Deus, irmão, sempre tem aquela conversa do céu, falando das bênçãos do céu, e a gente conversando, falando das bênçãos do céu. Daqui a pouco chega essa irmã, a irmã Ditosa. Mas a irmã Ditosa chegou dura assim, ó, dura, eu não conhecia ela, não tinha conhecimento dela, e ela chegou dura assim, ó. E quando ela chegou, eu fiquei pensando, o dono da casa conhecia ela, a dona, mas eu não conhecia. Ela disse assim, eu pensei, meu Deus, o que é que essa irmã tem que ela está dura? Ela disse assim, Pai do Senhor, meus irmãos, ela tinha 6 meses de crente, era nova convertida, já era basada com o Espírito Santo, mas estava com esse problema. Ela disse, irmão, eu vim aqui porque eu estou desenganada pelos médicos. Eu estou com 3 doenças na coluna. O doutor disse que eu vou terminar numa cadeira de roda. Ela disse, irmão Abraão, eu soube que o senhor estava aqui, e hoje à noite eu soube que o senhor vai pregar, e eu com tanta vontade de ir para o culto hoje, mas eu não posso, porque eu nem posso estar muito tempo sentada, nem posso estar muito tempo em pé, é terrível. O doutor disse que eu vou terminar numa cadeira de roda. Irmão, quando aquela mulher terminou de dizer isso, aí veio a compaixão de Jesus Cristo. Estava aí, irmão Madi lá, irmão Madi, vamos orar, irmão Madi, irmão Madi é um homem de muita fé. Irmão Madi, Deus abençoe eles, está escutando, a irmã Sandra. E ali, eu disse, olha irmã, nós vamos ungir a senhora e vamos orar pela senhora. Porque veja que ela disse, aí ela disse assim, eu soube que o senhor estava ali, e eu disse, eu vou lá, irmã Abraão vai orar por mim, eu vou ficar boa. Quando ela disse isso, irmão, a fé dela gerou fé em mim. Aí eu disse, então, irmã, pode ter certeza que Jesus vai curar a senhora mesmo. Eu vou orar pela senhora aqui de noite. A senhora vai dar testemunho na igreja. E ali nós ungimos, irmã Maria ora mesmo, a irmã Maria começou a orar, nós oramos, meu irmão, eu impus a mão sobre ela e botei a mão assim na coluna dela. E ela dura. Quando a gente começou a orar, o poder de Deus caiu sobre aquela mulher assim. Aí ela destravou o pescoço, ela fez assim, ela destravou o pescoço, ela ficou molinha. Aí daqui a pouco ela fez assim para frente, para trás, descolou a coluna. Quando ela sentiu que estava boa, aí ela saiu de baixo, se desapregou de baixo e ficou pulando dentro de casa, gritando, Jesus me curou, Jesus me curou. Aí saiu correndo a tempo, entrou no quarto, não estava as irmãs lá gritando, Jesus me curou. Sim, disse a mim, só irmão Abraão, e meu esposo está em casa, dizendo, cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Eu disse a ela, antes de orar, eu disse, a senhora vai mostrar seu esposo, seu Deus, vai dizer para ele, quem é seu Deus?
Resultado, irmão, Timorante é um lugar bem miudinho. Aquela mulher, isso era mais ou menos 1 hora da tarde, ela desce correndo as escadas e sai correndo no meio da rua gritando, Jesus me curou. Imagina o espanto do marido dela lá. Quando foi de noite, na hora do culto, eu pedi o irmão para dar a oportunidade dela, para ela dar o testemunho dela. E sabe onde é que o marido dela estava? Na janela, escutando o testemunho. Esse aqui é um Deus glorioso e maravilhoso, irmão. Bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena você... É o nome, veja, é o nome de Jesus. Que é um nome... Pode ser até igual os nomes, mas o nome dele tem poder. Quando? Quando você leva em consideração a pessoa. Não é, qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus. Ele não tem poder, não tem eficácia nenhuma. Ele tem poder naqueles que honram esse nome, exaltam esse nome, glorificam esse nome, ama esse nome, ou a pessoa, ama Jesus, glorifica Jesus, honra Jesus, obedece a Jesus, você usa o nome dele com poder. Pedro podia usar o nome dele com poder, porque Jesus perguntou, você me ama? Eles amam, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Aqui, se você amar Jesus, pode usar o nome dele com poder. Você confia porque você ama porque confia. E aí vira uma bola de neve. Meus amados irmãos, que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Que nessa noite, essa palavra gere fé no seu coração. Irmão Abraão, eu queria aumentar a minha fé. Medite nos evangelhos. Medite em Atos dos Apóstolos. E peça ao Espírito Santo para revelar essa pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lhe revelar e peça a Jesus, aumente a minha fé. Eu preciso de fé para isso. Digamos, você tem Jesus, eu estou com problema assim de doença, eu preciso de fé para o Senhor curar essa minha enfermidade. Peça fé, que a fé a gente pelo ouviu e a palavra. Uma vez Paulo estava pregando num lugar e tinha um homem coxo, a Bíblia diz, e Paulo vendo que ele tinha fé para ser curado, veja, Paulo vendo que ele tinha fé, orou por ele, ele ficou bom. Então a gente pede, Jesus, eu preciso dessa fé viva, poderosa. E ele pode usar você mesmo ou usar outra pessoa. Não interessa quem ele usar. O nome dele é que é glorificado. Pode usar você, usar uma criança, um adolescente, um ancião. Não interessa quem deles vai usar, não. O importante é que o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, numa época como essa, dessa pandemia triste e terrível, nós precisamos mais do que nunca conhecer aquele que é o autor e consumador da fé. Conhecer Jesus que é misericordioso e é bondoso, benigno. E se atirar nos braços dele. E pedir, Jesus, me ajude, Jesus. Entre no meu coração, me lave, me limpe. E você que não aceitou Jesus ainda, meu irmão, pode aceitar hoje. Você que está afastado dele, se volte para ele hoje. Se renda a ele de corpo, de alma e coração. Ô irmão, e se a gente orar por uma pessoa, mesmo assim ela morrer, não tem problema nenhum. Porque não sou eu nem é você que cura. Quem cura é ele, é Jesus de Nazaré. Sempre que eu oro por uma pessoa, irmão, eu creio sempre que Jesus vai curar a pessoa. Por quê? Porque essa é a regra. Agora, qual é a exceção? Tem exceção? Tem. Ele dizer para mim, olha, eu não vou curar. Pronto. Um dia a gente estava orando por um irmão e Deus mostrou para mim que ia levar o irmão. Pronto, a partir dali eu não fui mais orar. Porque Deus mostrou para mim que ia levar ele. E acho que uns 15 dias o Senhor levou ele. Mas aí já tinha mostrado que ia levar o irmão. Pronto. Então era a vontade de Deus, era levá-lo. Agora, enquanto Deus não mostrar que a vontade dele é para levar, então eu creio que a vontade dele é curar a pessoa. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.